maior, isso já faz muito tempo. Então a gente tem sorte de não ter um país localizado nas extremidades de placas tectônicas, viu, pessoal? Não fica bem no meio da placa, né? Se você pegar no livro de vocês e observar o Japão, observar a Indonésia, aquelas ilhas que ficam naquela região, eles ficam todos atravessados, né, por extremidades de placa tectônica. Então não é à toa que nós tivemos o quê? Em 2001 tivemos tsunami no Japão, 2004 também tivemos tsunami na Indonésia, que mataram 300 mil pessoas. Não é? Então são situações críticas, são fenômenos naturais. O ser humano pode evitar isso? Não, terremoto não tem como evitar. Não é? São situações que, infelizmente, se você conversar com uma pessoa japonesa, eles já são acostumados a catástrofes ambientais, não é? Eles são acostumados, eles já constroem casas que eles sabem que pode passar por processo de terremoto, né? Justamente, então, são pessoas mais acostumadas a essas catástrofes ambientais, diferentemente da gente, não é? Aqui a gente não tem nem preparação para uma chuva de 200 milímetros, porque leva todas as casas, entope todas as ruas. Então, o país, ele se prepara para o que vem a acontecer, né? Pelos costumes que vem, que a natureza já lhe propõe. E aí, pessoal, como é que ele teve essa ideia de que... Pode perguntar. Quanto mais, melhor. Não. Não porque a partir do momento que você separou os continentes, aí a gente vai ver no próximo capítulo. E aí a gente tem o que? Influência de correntes marítimas, a gente vai ter influência de clima. Se você for comparar o Oceano Índico com o Oceano Atlântico, são águas com temperaturas totalmente diferentes. Aí você imagina, são outros seres vivos, né? São outros tipos de ondas, né? O mar é mais agitado em um, o mar é menos agitado no outro. Se você for no Pacífico, você vê que praticamente não tem ondas. Você chega ali na região do Peru, você vê que é como se fosse uma lagoa. Não tem muita onda. E aí você chega aqui já na região do Oceano Atlântico, dependendo do local, né? Você tem uma incidência maior de ondas, né? Então, depois que os continentes se separaram, aí mudou toda a questão dos oceanos, tá certo? Sofia pergunta, é verdade mesmo que os continentes vão se mexendo até se juntarem de novo? Perfeitamente. Então, se vocês perceberem, eles estavam juntinhos, né? Ó. Aí eles começaram a se separar. Olha, a África se separou da América do Sul. Aí, então, eles continuam se separando. Ó. Será que vai chegar um determinado momento que eles se separaram dessa forma, mas em algum momento eles vão se unir pelo outro lado? Tá certo? Até porque as placas tectônicas estão em constante movimento. Isso é o que é mais incrível, né? A gente pode ter a certeza de que a posição atual dos nossos continentes, elas não vão ficar assim por muito tempo. Existem relatos de que os continentes se movem em torno de 1 centímetro por ano. É pouco, mas aí se você colocar 100 milhões de anos, aí é uma distância, né, bem maior. Beleza, gente? Vamos lá. O que foi que os cientistas, né, no caso do nosso geógrafo alemão, o que foi que deu a ideia a ele para entender que um dia a América do Sul já foi unida com a África? Sem falar o fato de parecer que eles, né, se encaixam perfeitamente. A presença de fósseis, a presença de animais, o que você imagina aqui? Não seria muito estranho, não? Hoje a gente sabe que a América do Sul e a África estão, né, uma distância muito grande, né, milhares de quilômetros de distância. Como é que pode, gente? O mesmo animal que está aqui, ó, o mesmo fóssil que está aqui, certo? Encontrado aqui, ele também está encontrado aqui, gente. Coisa estranha, né? Será que esse animal ele conseguiu nadar todo esse percurso? Ou seria mais plausível, seria mais interessante a gente dizer que ele morava nessa região que um dia já foi junta, que um dia já foi grudada. Aqui no Ceará, ou na região do Ceará, tem fósseis que são encontrados aqui e que também são encontrados nessa região da África.
Então isso explica perfeitamente que um dia eles compartilharam o mesmo território. Não significa que eles saíram nadando da África para o Brasil. Isso seria uma teoria muito fraca de ser explicado, né? Então, essa questão da preservação de fósseis, da preservação, né, de vegetais que são compartilhados em diferentes continentes, significa que um dia eles já foram juntos. Não sei se isso tem muito a ver, mas por que a América do Sul não tem furacão? A Luísa. A América do Sul não tem furacão? Tem. Só que por incidência menor. A questão de furacão, aí já envolve, a gente vai ter que explicar de outra forma, né? A nossa aula de hoje, a gente vai falar mais sobre crosta terrestre, vai falar de vulcão, movimento de placa tectônica, mas nas próximas aulas a gente vai entender direitinho como é que as correntes marítimas, como é que o ar atmosférico, né, como é que o clima, a variação climática, como é que o aquecimento global pode propiciar, né, o surgimento de furacões, de tornados, de tempestades, tá certo? Hoje o Brasil já tem, graças, né, infelizmente, ao acúmulo, né, desses gases do efeito estufa. Tudo bem? Vai acontecer algo, a Sofia pergunta, vai acontecer algo quando os continentes se juntarem de novo, tipo de tsunamis, terremotos, furacões? Vai. Todas essas catástrofes ambientais, elas continuarão a acontecer enquanto a gente tiver o movimento das placas tectônicas, né? Desde o surgimento de terremotos, desde o surgimento de tsunamis, desde a formação até mesmo, sabe de quê, pessoal? Das montanhas. A maioria dessas montanhas que vocês veem hoje em dia, posso citar o Himalaia, né? Posso citar o Everest, a maior montanha, o maior pico do mundo, em torno de 9 quilômetros de altura. Ele surgiu devido ao quê? Devido à colisão de placas tectônicas. Então, sempre que tiver a colisão dessas placas, nós vamos ter o quê? Alguma modificação naquele ambiente terrestre, certo? Então, essas catástrofes ambientais nunca deixarão de acontecer. Essa fotinha aí, ela mostra justamente o quê? O mesossauro, que é um animal, certo? Vamos dizer que parece um jacaré de água salgada. Um jacaré que vivia no mar, que foi encontrado tanto na região sul do nosso país, como numa região também sul-africana. Então, o fato de dois continentes diferentes compartilharem o mesmo fóssil, o mesmo animal, muito provavelmente significa, né, que eles habitavam a mesma região, enquanto esse continente era chamado de Pangeia. Afastar? Ah, sim. Eu já estou saindo. Beleza, pessoal? Vocês lembram, né? Já viram no 6º ano o que são fósseis? Todo mundo lembra? Fósseis são qualquer vestígios de ser vivo, né? A questão dos fósseis foram fundamentais para a gente entender como ocorreu o processo de evolução dos seres vivos. Então, os fósseis, eles nos dizem as características desses animais que já habitaram o nosso planeta Terra. Então, qualquer vestígio de vida, ele é considerado fóssil. Não precisa ser animal, não. Pode ser um tronco de uma árvore que foi recoberto por rochas e que permaneceu aquele vestígio durante milhões de anos. Se você observar, né, tem animais que são preservados de forma assim sensacional, como no caso dos mamutes, né, que viveram há 10 mil anos atrás, que vocês, né, alguns cientistas e pesquisadores encontraram mamutes enterrados em geleiras, né? Então o corpo praticamente impecável. Então fóssil é qualquer forma de preservação de vestígio de vida, tudo bem? Então os fósseis ajudaram, né, de forma muito importante os cientistas a entenderem principalmente essa questão da deriva continental, que mostra que um dia todos os continentes estavam lá unidinhos e que ao longo do tempo se separaram, certo? Deixa eu botar aqui. Então, como foi que esse pesquisador, o Wegener, ele conseguiu explicar essa separação dos continentes?
Será que existe uma força que fica empurrando um continente? Uma força que empurra para o lado e outra força que empurra para o outro? O que foi que ele viu? Ele teve uma visão extremamente interessante. Ele observou no Oceano Atlântico o que ele chamou de quê? De montanhas ou ilhas subterrâneas. Essas ilhas subterrâneas que eu coloquei aí na foto, conhecida como as Ilhas da Trindade, fica aqui perto do Brasil, tá certo? Perto do litoral ali da Vitória. E fica justamente, nessa região entre o continente africano e entre a parte da América do Sul. Aí eu pergunto para vocês, como é que surgem montanhas dentro do oceano, pessoal? Como é que essas montanhas surgem? Como é que a partir da visualização de montanhas que surgem no oceano, ele conseguiu explicar que os continentes se afastam ou se aproximam? Ele viu, sabe o quê? Ele teve uma teoria. Ele observou que em um determinado momento acontecia o quê? Aconteciam fissuras, aberturas na crosta terrestre. Observe aí essa figura do lado direito. O que é que ela está nos mostrando? Ela não está nos mostrando que a crosta terrestre, ela pode sofrer uma fissura, e no momento que ela se abre, o que é que tem dentro do nosso planeta Terra, nas camadas mais interiores? Nós temos o magma, nós temos lava. E o que é que acontece quando há um rompimento dessas placas tectônicas? Há um extravasamento de magma. O magma é muito quente. E aí quando esse magma, esse lava, entra em contato com a água do mar, o que é que vai acontecer? Ele vai resfriar. E de tanto você ter o surgimento de magma e o resfriamento, você vai formando rochas gigantescas. E à medida que você vai formando rochas gigantescas, eles vão formando as montanhas, e essas montanhas vão afastando os continentes ao longo do tempo. Então, toda vida que você tiver o extravasamento desse magma, ele vai o quê? Afastando os continentes. E isso ocorre basicamente a todo momento, pessoal. São acidentes, né? São fenômenos naturais que ocorrem quase que diariamente, certo? Então os geólogos, eles percebem e monitoram isso diariamente. Infelizmente, não é? Nem todos esses acidentes, essas catástrofes naturais são percebidas e geram consequências graves para o ser humano. A Maria Clara, tem possibilidade de, durante a separação da Pangeia, muitos fósseis tenham surgido? Acho que afundado nos oceanos, até de espécies que os humanos nem imaginam que existiam? Perfeitamente. O que aconteceu com a separação desses continentes foi o que? Junto com a separação desses continentes, muitas vezes acontecia o quê? A deposição de quê? De materiais rochosos que cobriam basicamente uma grande parte do continente. E aí o que? Soterravam um grande número de animais. Então, para você criar um fóssil, para você produzir um fóssil, não é simplesmente ele morrer. Você não cria um fóssil, por exemplo, uma vaquinha que está ali, né, ali num cercado. Se ela morrer, se você pode deixar ali o corpo dela, que rapidamente aquele tecido, aquela carne, aqueles ossos, se vocês perceberem, desaparece muito rápido. Para você ter a formação de um fóssil, né, de um vestígio de animal que possa durar muito tempo, você tem que ter essa parte de soterramento, tá certo? De preservação e formação rochosa sobre esse animal. E isso acontecia muito justamente na separação dessas placas. Não é à toa que a gente tem grande quantidade de fósseis, né, nessa região marítima. Certo, pessoal? Onde é que no Ceará a gente encontra mais fósseis? Acredito que vocês já viram falar na região do Cariri, né? Região do Crato, ali, Juazeiro do Norte. Ali, por que a gente encontra muitos fósseis ali? Ali um dia já foi mar, pessoal. E ali já teve muitos acidentes geográficos, né?
deslocamento de montanhas, né, soterramento de boa parte do oceano. E aí, quando você soterra uma parte do oceano, você soterra consigo uma grande quantidade de seres vivos. Então, observe a imagem. Eu tenho o quê? Eu tenho um afastamento das placas tectônicas. Quando eu afasto, o que é que surge? Hein? Tá aqui, eu tenho uma placazinha tectônica. Aqui está juntinha, beleza? Mas aí vamos dizer que, como dentro, na parte mais interna do nosso planeta, a gente tem o quê? Tem um magma, tem uma lava se movimentando a todo momento. E aí, se essa lava extravasar em uma região de encontro de placas tectônicas, ela vai fazer o quê? Ela vai afastar essas placas, jorrando, beleza, pessoal? Jorrando lava em todas as direções. Se isso acontecer dentro do oceano, obviamente que não vai ser um vulcão, mas o extravasamento dessa lava, tudo isso, ela vai resfriar e vai endurecer, né? Vai virar sólido, vai virar rocha magmática, tá certo? Isso aqui pode se tornar uma montanha. À medida que ela vai resfriando e endurecendo, ela vai afastando as placas tectônicas. Belezinha? Então, esse processo, você teve o quê? Uma separação das placas, surgimento da lava, e essa lava, ao resfriar, empurra o continente em direções diferentes, tá certo? É tranquilo entender isso, né? Tem possibilidade de, durante a separação da Pangeia, muitos fósseis tenham afundado nos oceanos, até de espécies que os humanos nem imaginavam que existia. Essa pergunta foi feita. Pronto, tem a capacidade de você perder fósseis que estavam ali naquela região, bem na regiãozinha ali de separação, Vamos dizer que o fóssil estava aqui. Se você teve esse rompimento, você pode perder fósseis, né, que poderiam ser importantes para a gente entender a evolução dos seres vivos, não é? Então, com certeza tem muitos fósseis que a gente não teve a oportunidade de conhecer, justamente devido à movimentação dessas placas tectônicas. Não só na separação, mas também no encontro, tá certo? Na colisão entre placas tectônicas, isso também pode carregar consigo, né? Pode apagar muitos fósseis que estavam na superfície da Terra. A Sofia, uma pergunta bem aleatória, mas algum animal pode ter caído no mar, tipo no possível período de separação da Pangeia, e essa espécie se adaptar geneticamente até formar uma espécie aquática? Pronto. O que foi que a gente viu? A gente viu que o processo de separação é mais ou menos o que, gente? É 1 centímetro por ano, certo? Se afasta 1 centímetro por ano. Então, eu acredito que não é um movimento muito lento, apesar de acontecer gradualmente, é um movimento muito lento. Então, acredito que não dá tempo um animal cair numa fenda, porque ele vai perceber, através de terremotos e tudo, que aquela região está sofrendo uma fissura, está se afastando uma da outra, tudo bem? Então, acredito que esse evento é mais difícil de acontecer. Pode acontecer o quê? Sim, agora a explosão de um vulcão, de uma ilha. O vulcão que está numa ilha, ele pode explodir e ele pode, vamos dizer que a metade da ilha pode cair dentro do oceano devido à imensidão da explosão. Aí sim, aí ele pode jogar vários animais em um meio marítimo e talvez forçar esses animais ao longo do tempo a sofrerem um processo de evolução, tá certo? Mas durante a separação das placas ocorre de forma muito lenta. 1 centímetro por ano, que é 1 centímetro por ano, gente. Se a ponta do meu dedo tem 2 centímetros, então você imagina aí, por um ano, ele vai ter um movimento da metade do meu dedo. Então, o animal ele não é um distanciamento muito exagerado, assim, para que venha a acontecer o fato dele cair, né, nas águas oceânicas, tá certo? Mas então, o que causa as placas tectônicas a mover?
Pronto, o que é que faz com que essas placas se movam, certo? Eu já vou logo adiantar. Todo mundo sabe, observe essa figura aí, pessoal. A gente sabe que o nosso planeta, ele tem uma camada mais externa, chamada de litosfera, tudo bem? Todas as camadas estão aí nessa figura aí, que vocês podem ver. Aí a litosfera, ela tem uma parte de uma chamada de crosta, que é a crosta que fica banhada pelo oceano, e tem a crosta terrestre. Logo abaixo dessa crosta oceânica e a terrestre, a gente tem o quê? Uma coisinha chamada de astenosfera. Anotem esse nome aí. Logo abaixo, ó, da camada mais externa, a gente tem o que chamamos de astenosfera, que é a parte mais superior do manto. O manto, pessoal, ele é uma coisa incrível, porque ele é uma rede de larvas, de magma, que a todo momento ele fica circulando o nosso planeta. Todo momento esse magma fica circulando o nosso planeta, o interior do nosso planeta. E é justamente o movimento do magma que é como se ele deixasse essas pecinhas de quebra-cabeça instáveis. Se não tivesse movimento do magma, nunca teria acontecido a separação dos continentes. Mas como esse magma está sempre se movimentando, ele força essas placas tectônicas a sofrerem o quê? A sofrerem choques, a se separarem, a forçar a saída desse magma, né, através de lava nos vulcões. Então, todos esses eventos de vulcão, movimentos de placas tectônicas, estão relacionados com o quê? Com o movimento do manto, tá certo? Com o movimento do magma que está no interior do nosso, essa larva que não para nem um minuto, né, de circundar o interior do nosso planeta. Dizem que os vulcões tiveram algo a ver com a separação continental, é verdade? Os vulcões são frutos da separação continental, porque quando eu tenho choque entre as placas tectônicas, viu, pessoal? Quando eu tenho um choque entre as placas tectônicas, eu posso ter a formação de montanhas, e no interior dessas montanhas, né, eu posso ter o surgimento de lava, o surgimento de magma. Então, só para a gente finalizar aqui, para vocês terem noção, para finalizar, o que é uma placa tectônica? Eu acabei de falar que a gente tem o que? A gente tem a litosfera, tá certo? Formada pela crosta terrestre, a crosta oceânica, tá certo? E o interessante é que essa litosfera tem algumas regiões dela que apresentam fendas, que é essa que eu acabei de mostrar, tá certo? Tem regiões do nosso planeta que é como se fossem quebra-cabeças, se vocês observassem aí, e na junção desses quebra-cabeças, o que é que acontece? Existe uma fenda muito grande. E essa fenda muito grande, ela não é totalmente colada uma na outra. Então é justamente na junção dessas fendas, na junção dessas placas tectônicas, que a gente pode ter o afastamento, ou a gente pode ter o choque dessas placas tectônicas. Tudo bem, pessoal? Então, quando falar de placa tectônica, a gente tem que lembrar que o nosso planeta é formado por várias crostas, e que essas crostas, elas estão unidas, né, em formas de placas tectônicas. Tudo bem, pessoal? E eles estão unidos, mas não significa, tá certo? Não significa que eles estão presos. A todo momento essas placas, elas podem estar se chocando umas com as outras, podem estar se separando, e tudo isso pode gerar a formação de terremotos, a formação de tsunami, a formação de novas montanhas, tá certo? Essas montanhas podem surgir tanto dentro do oceano, como também no ambiente externo, no ambiente continental, certo? Wallace, só para você voltar o slide passado, precisam tirar uma foto. Eles vão tirar foto? Ah, tá certo. Pronto, aí, Maria, aí tem todas as camadas do nosso planeta, certo? E aí, essa parte da astenosfera, onde corre mais rápido esse líquido magmático.
E é ela que pode fornecer, né, ela que desestabiliza as placas tectônicas e pode, né, afastar essas placas tectônicas ou até mesmo aproximar, provocando uma colisão. Certo? Então é isso, pessoal. Quinta-feira a gente termina essa parte aqui, a parte tranquila. Eu acho que não tem muita dificuldade não em relação a essa formação de placa tectônica. Aí a gente vai entender como é que se forma um vulcão, tudo bem? E essas possíveis catástrofes ambientais, como é que se forma uma montanha, como é que se forma essas montanhas que ficam dentro do oceano, chamadas de os dorsais subterrâneos. Tudo bem, pessoal? Então é isso, um bom dia a todos. A gente se vê nessa quinta-feira, né? Tchau, tchau. Um abraço para todos. Obrigada, Wallace. Tchau, tchau.